Meus caros alunos, chegamos aqui no último bloco de mais um grupo de 4 blocos, né? Estamos tratando aqui do nosso tema dos procedimentos nesse curso preparatório para sua aprovação na segunda fase da OAB, considerando que é um curso que está sendo ministrado para uma pessoa como você, que já tem uma boa base do nosso direito penal e processual penal, tanto que foi aprovado na primeira fase da OAB, tá certo? Então você já tem um bom conhecimento a respeito da nossa matéria, e aí nós não estamos perdendo tanto tempo com detalhes como perdemos no curso extensivo, tá certo? Que parte do pressuposto que a pessoa não tenha muita base, você já tem uma base melhor. Já vimos todo o procedimento comum, pessoal. Já vimos o procedimento ordinário, já vimos o procedimento sumário e já vimos o procedimento sumaríssimo. Além de responder algumas questões de prova, questões abertas, nós já fizemos também aqui 2 peças práticas que responderam à parte prática de questões da OAB de exames passados também, né? Já aprendemos aqui como é que se faz uma resposta à acusação e já aprendemos como é que se faz um memorial, como é que fazemos memoriais, ou seja, as alegações finais escritas no procedimento penal, no procedimento do nosso Código de Processo Penal, tá certo? Da nossa legislação processual penal, melhor falando. E agora, pessoal, nós iremos falar um pouco a respeito do júri, tá? Você sabe que o Tribunal do Júri é um tema bastante grande, né? E é evidente que nós não temos como em 30 minutos esgotar esse assunto, né? Poderíamos até utilizar um livro apenas, um livro grande para falar só do júri, mas não é o objeto do nosso curso aqui. Em especial, pessoal, porque na segunda fase o assunto do júri não vem sendo tão explorado assim, tá certo? A exploração do júri é bem grande na fase objetiva. Na segunda fase, nem tanto, tá? Nós iremos falando algumas coisas sobre o júri, talvez não tenhamos nem tempo de acabar tudo aquilo que eu tinha intenção de passar para você. Mas, de toda forma, vamos passando as coisas mais importantes, tá certo? Porque, queira ou não queira, não tem sido muito explorado essa parte de júri, mas pode ser objeto de uma questão aberta que cai na sua prova, tá certo? Então vamos lá, recomeçar, na verdade, os nossos trabalhos. E para falar do júri, eu vou começar aqui falando dos princípios que regem o Tribunal do Júri, princípios esses que estão na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, lá no artigo 5º, inciso 38 da nossa Constituição. O primeiro deles é o princípio da plenitude de defesa. Ou seja, além da defesa, que é inerente a todo tipo de procedimento penal no Brasil, no caso do júri, a defesa tem que ser plena. É assegurada a defesa além da defesa normal dos demais procedimentos. É assegurada a defesa plena. Isso faz com que a defesa não se limite a uma autodefesa ou defesa técnica. Permite-se até a argumentação extrajurídica. Porque, pessoal, no final, quem vai terminar decidindo não é o juiz togado. Quem vai terminar decidindo são você já sabe, jurados. E os jurados são pessoas leigas. São pessoas sem formação jurídica. E por isso, a argumentação extrajurídica é perfeitamente válida. Ela atende ao princípio da plenitude de defesa. Tá certo? Um outro princípio é o princípio do sigilo das votações. Para quem gosta de assistir muito filme, consegue perceber nitidamente que nos Estados Unidos o sistema é diferente. Lá, há conversa entre os jurados para se saber qual é o veredito que vai se chegar. Aqui é diferente, né? As votações são sigilosas. E os jurados são incomunicáveis. Eles não podem dizer a ninguém qual é a sua posição, tá certo? Os vereditos, pessoal, ou seja, o resultado do julgamento feito pelo Conselho de Sentença, ele é soberano. Principalmente no interior, se vê muitas vezes vereditos que não correspondem à realidade do processo, tá? Mas ainda assim, esse veredito deve ser respeitado, porque ele é soberano, tá bom? Perceba você que no caso de decisão manifestamente contrária, tem que ser manifestamente contrária à prova dos autos, se permite o recurso, se permite a apelação. Mas essa apelação não pode modificar o resultado do julgamento. O máximo que ela pode fazer, se entender que realmente a decisão do jurado foi manifestamente contrária à prova dos autos, é determinar um novo julgamento.
E se esse novo julgamento confirmar, ratificar a decisão anterior, não caberá uma segunda apelação. Certo? Por isso se diz que a decisão é soberana. O tribunal, formado por juízes togados, por desembargadores, ele não poderá mudar a posição que foi adotada pelo conselho de sentença, que foi adotada pelos jurados, pelos juízes leigos, tá certo? O máximo que ele pode mandar fazer é rejulgar o assunto. E por fim, o último princípio é o princípio da competência mínima para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Pessoal, se for um crime culposo contra a vida, não é júri. Certo? Só é júri se for um crime doloso e crime contra a vida. Por exemplo, veja que essa competência é mínima, tá? Mas no nosso caso o legislador continua admitindo apenas os crimes dolosos contra a vida como competência do tribunal do júri. Tá certo? Então, o legislador, na verdade, se limitou àquilo que disse a Constituição. Exemplos de crime doloso contra a vida, pessoal. Quando a gente fala em crime doloso contra a vida, a gente tem a tendência de imaginar logo o homicídio. Homicídio, claro, homicídio doloso, não culposo. Mas o infanticídio também é um crime doloso contra a vida. E da mesma forma, a participação em suicídio e o aborto, tá? Todos esses crimes são da competência do tribunal do júri, certo? Cuidado com isso, que normalmente a gente tem a tendência de imaginar que é só homicídio e, portanto, pode ser uma pegadinha que venha cair na sua prova, tá certo? E uma outra pegadinha, pessoal, é que o latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte, embora acarrete o resultado morte da vítima, é crime contra o patrimônio, de acordo com o nosso Código Penal, e não crime contra a vida. Se não é crime contra a vida, a competência é do juiz togado e não do tribunal do júri. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, veja só. Eu sei que você sabe disso, né? Você já foi aprovado na sua primeira fase da OAB. Mas eu vou falar para você de forma bem superficial aqui que o tribunal do júri, ele tem duas fases. O procedimento do tribunal do júri basicamente tem duas fases. Uma fase de formação da culpa, né? E outra fase que vai ser a fase lá de julgamento no tribunal do júri, na verdade de preparação e de julgamento pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença, tá certo? Então tem uma fase lá inicial, que vai ver primeiro se realmente é o caso de admissibilidade daquela acusação, e depois passa-se para a segunda fase. Caso seja admitida a acusação, passamos para a segunda fase, que vai haver a preparação da sessão de julgamento pelos jurados, né? E depois, efetivamente, a sessão de julgamento pelo conselho de sentença, tá bom? Então vamos voltar aqui, que a gente vai ver isso com um pouco de mais detalhes. Veja só. A primeira fase é chamada de sumário da culpa. Também chamado no latim judicium accusationis. Eu sempre digo, para poder facilitar a nossa compreensão, que sumário da culpa, o nome já diz, é formação da culpa. Se é formação da culpa, é para fazer a admissibilidade dessa culpa. E, portanto, é a primeira fase. Certo? Para facilitar a nossa memorização, eu digo assim, judicium accusationis, começa com a letra A vem primeiro. Só para tentar facilitar a sua memorização, tá? Como é que acontece esse rito no procedimento do júri? Em primeiro lugar, vai haver a denúncia ou queixa. Se ela não for rejeitada, ela será recebida. Sendo recebida, haverá a citação. E, uma vez citada, será apresentada a resposta escrita pelo réu, pelo acusado, tá? Até aqui, pessoal, nada diferente do rito ordinário, certo? Mas veja, no rito ordinário, depois da resposta escrita, nós teríamos a fase de absolvição sumária. Não é isso que nós temos no rito do tribunal do júri. Não é isso. Depois da resposta escrita, nós temos uma fase de oitiva do MP. É como se fosse uma réplica inicial. Isso se o réu arguir na sua defesa preliminares ou se ele juntar documentos. Certo? Essa fase não está prevista expressamente nos demais ritos. Está prevista apenas no rito do júri. Tá bom? Ela é uma fase que está substituindo a fase da absolvição sumária. Porque você vai ver que no júri, a fase de absolvição sumária é deslocada para um momento posterior. Bom,
Oferecida a resposta escrita, e já tomada a réplica ou não sendo necessária, o juiz vai designar a audiência única, da mesma forma que acontece no rito ordinário, no rito comum ordinário ou sumário. E nessa audiência única, ele vai ouvir o ofendido, a vítima, vai ouvir as testemunhas de acusação, no número igual do rito ordinário, 8, vai ouvir as testemunhas de defesa, também no número igual ao rito ordinário, 8, tomará esclarecimento dos peritos, acariação e reconhecimentos, também da mesma forma que acontece no rito ordinário. Por fim, interrogará o acusado, da mesma forma que acontece no rito ordinário, mas, tal qual o rito sumário, não tem a fase de diligências. Não tem a fase de diligências. Passa-se para as alegações orais, a primeira acusação e depois a defesa, e depois, aí começa já uma diferença, mais uma diferença, e essa uma diferença bastante importante agora, passamos para uma fase decisória. Fase decisória essa, que nem sempre será sentença. Tá certo? Só será sentença, a gente verá daqui a pouco. Nós veremos daqui a pouco. Só será sentença no caso de absolvição sumária. Vamos seguir. Estamos então na nossa fase decisória. A primeira possibilidade de decisão a ser tomada pelo juiz, ao encerrar essa fase inicial do procedimento do tribunal do júri, é a prolação do que nós chamamos de sentença de pronúncia, mas que tecnicamente é uma simples decisão, não é uma sentença, certo? Porque ela não põe fim ao processo. É uma decisão, e é uma decisão que é chamada de interlocutória mista não terminativa. Por quê? Porque quando o juiz pronuncia o acusado, ele não termina o processo, ele simplesmente manda o processo para a segunda fase do procedimento do tribunal do júri. Tá certo? Ele entende como admissível aquela acusação e, em função disso, vai submeter o réu ao julgamento em plenário do tribunal do júri. Tá certo? Para fazer isso, o juiz deve dizer que o fato está categoricamente provado, certo? Ou seja, ele tem que dizer que o crime realmente existiu, está provado que o crime existiu, e com relação ao autor desse crime, ele vai dizer que existe apenas indícios de autoria. Ele não pode dizer que nem é necessário e nem ele pode dizer para não prejulgar a causa, certo? Então ele vai fazer menção à existência de meros indícios. Não pode falar em prova da autoria, certo? Nessa fase, como apenas indícios são suficientes, prevalece o princípio do indubio pro societate e não indubio pro réu. Então, se o juiz tem duas teses, uma tese acusatorial e uma tese defensiva, que são antagônicas, na dúvida ele vai pronunciar, certo? Porque quem vai resolver essa dúvida serão os jurados, tá bom? Para não prejulgar a causa, o juiz deverá fundamentar a sua decisão de pronúncia sem aprofundamento, certo? Ele vai mencionar meros indícios, pela leitura da documentação de folhas tal, parece-me realmente, não vai dizer que tem evidente prova, me parece que de fato existe alguma suspeita em relação àquela pessoa lá, porque alguém está dizendo lá que ele talvez tenha cometido o crime, tá? Então ele não vai ser categórico, ele vai falar em meros indícios, tá bom? Nessa pronúncia, o juiz já deve incluir qualificadoras e causas de aumento de pena, porque a acusação estará vinculada ao que for objeto da sentença de pronúncia. Mas ele não deverá incluir causas de diminuição nem atenuantes que são da defesa e que, portanto, poderão ser incluídas mesmo no plenário do julgamento, mesmo na fase de debates orais, tá? Como também ele não vai incluir agravantes, embora agravantes seja mais ligado à tese da acusação. Então, cuidado com as agravantes aqui, tá certo? Não deve ser objeto da pronúncia. Com relação à intimação do réu, essa intimação deverá ser pessoal. Mas, pessoal, se não for possível, se a intimação pessoal não for viável, agora, antes não era assim, é admissível a intimação dessa pronúncia por edital, tá? Antes não podia, e o processo ficava parado enquanto ele não fosse intimado pessoalmente, era o que se dava o nome de crise de instância. Não acredito que na prova da OAB caia uma pergunta lhe indagando que seja a crise de instância, mas de toda forma está aqui para você saber o que é. Por fim, nós temos aqui em relação à pronúncia, a despronúncia,
que nada mais é do que a retratação do recebimento do recurso no juízo de retratação pelo juiz ou a reforma da pronúncia pelo tribunal. Tá certo? Isso se chama de despronúncia. Mas a segunda possibilidade do juiz, que entender que o caso não é de pronunciar o acusado, é de impronunciar o acusado. Ou seja, o juiz não vai admitir aquela acusação, não vai submeter o acusado a plenário de julgamento pelo tribunal do júri. E aqui também, pessoal, não é propriamente falando uma sentença, é simplesmente uma decisão, interlocutória mista também, mas, diferentemente da pronúncia, ela é uma decisão interlocutória mista terminativa, porque ela vai terminar, ainda que provisoriamente, ou ainda que não definitivamente, aquele processo. Tá certo? Por que provisoriamente ou não definitivamente? Porque essa decisão de impronúncia não faz coisa julgada material. Seria o caso, por exemplo, do juiz dizer que não há elemento suficiente para pronunciar o acusado, ainda que ele realmente possa ser culpado daquela acusação formulada na denúncia. Então, o que acontece? Se surgirem novas provas depois, o caso pode vir a ser reaberto e ele pode vir a ser pronunciado. Tá certo? É por isso que não faz coisa julgada material. Diferentemente do que nós iremos ver daqui a pouquinho em relação à absolvição sumária. Tá certo? Uma terceira possibilidade é a desclassificação da infração. A decisão de desclassificação é uma decisão também, não é uma sentença, interlocutória mista, e ela é não terminativa porque o juiz não estará terminando aquele processo. O juiz estará remetendo o processo para outro juiz, que é o juiz competente. Ou seja, ele faz isso aqui, remessa ao juízo competente. No juízo competente, a instrução será refeita por força de norma expressa, artigo 410 do CPP, e até para atender o princípio da identidade física do juiz. E, finalmente, a quarta possibilidade que o juiz tem para encerrar essa fase do procedimento do tribunal do júri é a de proferir a sentença de absolvição sumária. Veja você que no procedimento ordinário, a absolvição sumária vem antes, essa fase vem antes, ela vem lá depois da resposta escrita. Aqui, a fase da absolvição sumária é deslocada para o momento após a instrução. Certo? É sentença definitiva por quê? Porque faz coisa julgada material. Né? Uma vez absolvido sumariamente o acusado, o processo jamais poderá ser reaberto. Tá? E sua previsão normativa está no artigo 415 do CPP. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando... Pessoal, eu vou te chamar a atenção a esse artigo, certo? Eu disse a você que o júri não é tão cobrado na prova subjetiva quanto é os outros procedimentos, tá certo? Quanto é o procedimento comum, tá? Mas, pessoal, a absolvição sumária é um tema que a OAB gosta. É um tema que a FGV gosta, tá certo? Então vamos ver aqui com atenção quando acontece a absolvição sumária no tribunal do júri. Perceba você que a norma é diferente da norma da absolvição sumária do rito ordinário. É outro artigo, tá certo? E é ligeiramente diferente. Muito parecido, mas ligeiramente diferente, tá certo? Inciso 1º. Será caso de absolvição sumária quando ficar absolutamente provado que o fato não existiu. Ou seja, o juiz viu que está cabalmente comprovado que sequer houve crime, tá? Prova cabal. Por isso a questão jamais poderá ser reaberta. O juiz já disse que ficou provado, tá? Ele não disse que havia dúvida, ele disse que ficou provado que o crime não existiu. Se também fica provado que o réu não é o autor ou não é o partícipe do fato. Prova cabal também, o juiz não falou em dúvida. Se ele falasse em dúvida, o máximo que poderia acontecer, caso não houvesse sequer indícios, seria impronúncia. Mas aqui ele está falando que ficou provado que o autor não é, que o réu não é autor daquele crime. Então, o caso é de absolvição sumária. A questão não poderá ser reaberta, tá? Se ele disse que o fato, apesar de comprovado, não é infração penal. Mais uma vez, chegamos na questão da atipicidade. E aí também dá ensejo à absolvição sumária. E por último, se tivermos a presença de uma causa
excludendo da ilicitude ou da culpabilidade. Aí o juiz também irá absolver sumariamente o acusado. Pessoal, depois que passamos dessa fase decisória de admissibilidade ou não da causa para poder remeter o processo ao tribunal do júri, nós passamos para a segunda fase, justamente a fase do tribunal do júri. Então veja só, se o juiz entender por bem desclassificar o crime, né, impronunciar o réu ou absolvê-lo sumariamente, não tem segunda fase. Né? Mas se o juiz entender que o caso é de pronunciar o acusado, nós aí sim entenderemos que a acusação foi admitida pelo menos preliminarmente, naquele momento inicial, e aí passaremos a estudar a segunda fase, que é aquela fase que vai preparar o processo e vai levar o processo para a sessão, para o plenário de julgamento do tribunal do júri. É lá que o conselho de sentença, que os juízes leigos, que os jurados irão se reunir para julgar aquele acusado, tá certo? Então vamos voltar aqui. Aqui nós temos um quadrinho que fala do rito, né? Você pode ver que é um quadro grande, né? Ele fala do rito, da sequência ritual, procedimental, da segunda fase do tribunal do júri, tá? Essa fase aqui é a sequência do que acontece no plenário do tribunal do júri, já no dia da sessão de julgamento, tá? E aqui, esses 3 quadrinhos primeiros, nós temos dias anteriores a essa sessão de julgamento do tribunal do júri, a isso é chamado de fase preparatória. É aquela fase que vai estar preparando o processo para que ele possa ser submetido a julgamento pelos jurados, tá certo? Pessoal, eu não vou ler com detalhes tal qual eu fiz nas outras vezes isso aqui, porque é um assunto que não vem sendo abordado pela OAB, e se eu fosse começar a ler e explicar item por item aqui desse slide, nós já acabaríamos a nossa aula e não veríamos outras coisas que talvez sejam mais importantes, tá certo? Então, se for o caso, dê uma lidinha com bastante calma aí na sua casa e depois você segue, dê um pause aí no seu vídeo e se for o caso, depois que você conseguir compreender isso aqui, você segue com a nossa aula, tá certo? Eu vou passar adiante para a gente poder não perder tempo. Então vamos lá. A partir de agora, eu vou trazer para vocês algumas observações importantes e específicas em relação a essa segunda fase de julgamento do tribunal do júri, ou seja, a fase lá do plenário do julgamento do tribunal do júri, certo? Primeira delas, se houver falta injustificada do Ministério Público ou da defesa, o juiz terá que fazer o adiamento da sessão, certo? Mas, como a falta é injustificada, ele irá representar o promotor no Ministério Público, irá representar o defensor, seja ele constituído ou não, na OAB, e nomeará, já de plano, outro defensor, redesignando a sessão para um outro dia. Certo? Outra observação importante, pessoal. Diferente do que acontecia antes, agora, o artigo 457 do nosso Código de Processo Penal diz que a presença do acusado solto, preso claro que não, né? O preso ele vai ter que ser conduzido para a sessão de julgamento. Mas se ele estiver solto, a presença dele é apenas facultativa. Ele não é obrigado a comparecer. Tá certo? Até porque ele não é obrigado a prestar depoimento no seu interrogatório. Ele pode simplesmente optar pelo silêncio. Então, mantendo uma certa coerência com isso, com essa previsão constitucional do silêncio, né, a presença do acusado agora passou a ser facultativa. Pessoal, presença ou ausência de testemunhas. Via de regra, o julgamento não será adiado pela ausência de alguma testemunha. Para que aconteça o contrário, a testemunha terá que ser arrolada pela parte em caráter de imprescindibilidade. Se a parte simplesmente arrolar a testemunha e ela não comparecer, ainda que intimada, o julgamento será de imediato. Mas se a parte, seja a parte autora, seja a parte ré, arrolou aquela testemunha em caráter de imprescindibilidade e ela foi efetivamente encontrada para ser intimada e foi efetivamente intimada, aí sim vai haver a condução coercitiva daquela testemunha, ou se isso não acontecer no mesmo dia, terá que haver o adiamento da sessão. Tá certo? Outra questão particular que é bastante importante, pessoal. O pregão. Por quê? Porque é logo após o pregão que devem ser arguídas todas as nulidades
surgidas nessa fase preparatória do tribunal do júri, tá certo? As nulidades da primeira fase, lá do Judicium Accusationis, são nulidades que devem ser arguídas no recurso contra a pronúncia. Mas as nulidades surgidas depois devem ser arguídas logo após o pregão, tá certo? Sob pena de preclusão. E aí pode causar um prejuízo grande ao acusado. Eu já tinha adiantado que os jurados são incomunicáveis. Ou seja, eles não podem falar de nenhum assunto que seja referente ao processo. Diferente do que a gente vê nos filmes nos Estados Unidos, tá certo? Os filmes são feitos lá nos Estados Unidos, são filmes americanos, o sistema de lá é um, o nosso é outro, tá? Não confunda. Se o jurado não fizer isso, o que vai acontecer? Se ele descumprir essa regra, ele será excluído do conselho de sentença, ele será multado, e aí, pessoal, o julgamento terá que ser adiado, porque teremos aí a quebra de uma regra imprescindível de acordo com o nosso sistema, essa regra da incomunicabilidade. Pessoal, temos ainda o instituto da recusa peremptória. Além dos casos de suspeição, impedimento e incompatibilidade, que devem ser arguídos, cada parte pode recusar de forma injustificada, só porque ela quer recusar, 3 dos jurados que forem sorteados para compor aqueles 7 que formarão o conselho de sentença. Certo? Nesse caso, pessoal, quem recusa primeiro, ao contrário do que nós poderíamos pensar, é a defesa. Então, dos 25 que foram convocados para a sessão, o juiz vai sortear 7. Cada vez que ele sortear um, ele vai dizer o nome e vai perguntar: defesa? Ela vai dizer aceito. A acusação, aceito. Cada um tem direito de recusar até 3. Tá? Se em função dessa recusa, pessoal, bem como dos impedimentos, suspeição e incompatibilidade, nós não conseguirmos um número mínimo de 7 para compor o conselho de sentença, haverá o que se chama de estouro de urna. Certo? Não há número mínimo necessário para formar o conselho de sentença. Isso implicará no adiamento daquele julgamento para que possa ser remarcado e possa haver depois novo sorteio para poder conseguirmos um número mínimo de 7. Pessoal, regra bastante importante é essa do artigo 479 do CPP. Provas novas, para serem apresentadas em plenário de julgamento do Tribunal do Júri, devem ser juntadas aos autos com antecedência mínima de 3 dias. Certo? Não pode nenhuma das partes chegar no dia do julgamento pedindo para juntar, por exemplo, uma documentação que ele acha imprescindível para o julgamento daquela causa. Essa juntada deve acontecer com um mínimo de 3 dias de antecedência, sob pena de nulidade, ainda que essa nulidade seja meramente relativa. Outra regra bastante importante: as referências proibidas. Na fase de debates no plenário do julgamento do Tribunal do Júri, as partes não podem fazer menção ao conteúdo da pronúncia, da admissibilidade da acusação, às algemas que eventualmente sejam utilizadas pelo réu preso, ao silêncio que o réu optou na fase de interrogatório, ou até mesmo à ausência de interrogatório. Qual é o objetivo do legislador com isso, pessoal? O objetivo do legislador é de evitar que isso influencie na cabeça do jurado. E o jurado imaginar, já que ele está com algema é porque ele é culpado. Já que ele foi pronunciado é porque ele é culpado. Já que ele silenciou é porque ele é culpado. Não é isso o que deseja o nosso sistema jurídico. Tá certo? Por isso, nenhuma das partes pode fazer menção a essas peças. E por fim, os apartes, ou seja, as intromissões de uma parte à outra parte durante o debate no plenário de julgamento do Tribunal do Júri, pode ser disciplinada pelo juiz, que pode até chegar ao ponto de conceder 3 minutos para a parte por cada uma das partes, tá certo? Bom, pessoal, com relação ao Tribunal do Júri, a minha intenção foi mais preventiva. É um assunto importante, é um assunto complexo, é um assunto grande e que eventualmente pode cair na sua prova da OAB. Até agora, não vem sendo muito explorado. Se você tiver que seguir alguma orientação do que focar mais, eu focaria mais naquela fase decisória, que encerra a primeira fase do júri e passa para a segunda fase do júri, principalmente na absolvição sumária, tá bom? Mas eu focaria mais nisso. De toda forma, se você tiver como estudar, o ideal é ter uma noção boa do procedimento como um todo, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. E no próximo grupo de 4 blocos, nós voltaremos a trabalhar procedimentos, quando passaremos para os procedimentos especiais previstos em legislações extravagantes, tá?
E finalizaremos ainda no último bloco dos procedimentos, nós entraremos nas nulidades também, que é um assunto que vez ou outra é cobrada na sua segunda prova da OAB, tá certo? Depois que acabar isso, faltaremos apenas o tema dos recursos e aí trabalharemos bastante com muita peça prática, tá certo? Então, pessoal, bons estudos, nós ficamos por enquanto por aqui.